Depois de se dirigir aos numerosos missionários da ciência e da filosofia, destinados à renovação do pensamento do mundo no século XIX, o mestre aproximou-se do abnegado João Hus e falou generosamente: não serás portador de invenções novas. Não te deterás no problema de comodidade material à civilização. Nem receberás a mordomia do dinheiro ou da autoridade temporal, mas deponho-te nas mãos a tarefa sublime de levantar corações e consciências. A Assembleia de Orientadores das Atividades Terrestres estava comovida. E ao passo que o antigo campeão da verdade e do bem se sentia alarmado de santas comoções, Jesus continuava: preparam-se os círculos da vida planetária a grandes transformações nos domínios do pensamento. Imenso número de trabalhadores no mundo, desprezando o sentido evolucionário da vida, crê na revolução e nos seus princípios destruidores, organizando-lhe movimentos homicidas. Em breve, não obstante nossa assistência desvelada, que neutralizará os desastres maiores, a miséria e o morticínio, se levantarão no seio de coletividades invigilantes. A tirania campeará na terra. Em nome da liberdade, cabeças rolarão nas praças públicas em nome da paz, como se o direito e a independência fossem frutos da opressão e da morte. Alguns condutores do pensamento, desvairados de personalismo destruidor, convertem a época de transição do orbe em turbilhão revolucionário, envenenando o espírito dos povos. O sacerdócio organizado em bases econômicas não pode impedir a catástrofe. A filosofia e a ciência intoxicaram as próprias fontes de ação e conhecimento. É indispensável estabelecer providências que amparem a fé, preservando os tesouros religiosos da criatura. Confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. O evangelho do amor permanece eclipsado no jogo de ambições desmedidas dos homens viciosos. Vai, meu amigo, abrirás novos caminhos à sagrada aspiração das almas, descerrando a pesada cortina de sombras que vem absorvendo a mente humana. Na restauração da verdade, no entanto, não esperes os louros do mundo, nem a compreensão de teus contemporâneos. Meus enviados não nascem na terra para serem servidos, mas por atenderem às necessidades das criaturas. Não recebem palmas e homenagens, facilidades e vantagens terrestres. Contudo, minha paz os fortalece e levanta-os cada dia. Muitas vezes não conhecem senão a dificuldade, o obstáculo, o infortúnio e não encontram outro refúgio além do deserto. É preciso, porém, erigir o santuário da fé e caminhar sem repouso, apesar de perseguições, pedradas, cruzes e lágrimas. Ante a emoção dos trabalhadores do progresso cultural do orbe terrestre, o abnegado João Hus recebeu a elevada missão que lhe era conferida, revelando a nobreza do servo fiel entre júbilos de reconhecimento. Daí a algum tempo, no albor do século XIX, nascia Allan Kardec, em Lyon, por trazer a divina mensagem.
espírito devotado jamais olvidou o compromisso sublime. Não encontrou escolas de preparação espiritual, mas nunca menosprezou o manancial de recursos que trazia em si mesmo. E como se quisera demonstrar que as fontes do profetismo devem emanar de todas as regiões da vida para sustentáculo e iluminação do Espírito Eterno, embora no quadro dos grandes homens do pensamento, estimou desferir os primeiros voos de sua missão divina na zona comum onde permanece a generalidade das criaturas. Consoante a previsão do Cristo, a Revolução Francesa preparara com sangue o império das guerras napoleônicas. Enquanto os operários da cultura moderna lançavam novas bases ao edifício do progresso mundial, o grande missionário, sem qualquer preocupação de recompensa ou exibicionismo, dá cumprimento à tarefa sublime. E foi assim que o século XIX, que recebeu a navegação a vapor, a locomotiva, a eletrotipia, o telégrafo, o telefone, a fotografia, o cabo submarino, a anestesia, a turbina a vapor, o fonógrafo, a máquina de escrever, a luz elétrica, o sismógrafo, o linotipo, o rádium, o cinematógrafo e o automóvel, tornou-se receptor da divina luz da revivescência do Evangelho. O discípulo dedicado rasgou os horizontes estreitos do ceticismo e o plano invisível encontrou novo canal, a fim de projetar-se no mundo, atenuando-lhe as sombras densas e renovando as bases da fé. Alguns dos companheiros de luta espiritual, embora em seguida as hostilidades do meio, recebiam aplausos do mundo e proteção de governos prestigiosos. Mas o emissário de Jesus, no deserto das grandes cidades, trabalhava em silêncio, suportando calúnias e zombarias, vencendo dificuldades e incompreensões. Ao fim da laboriosa tarefa, o trabalhador fiel triunfara. Em breve, a doutrina consoladora dos Espíritos iluminava corações e consciências nos mais diversos pontos do globo. É que Allan Kardec, se viera dos círculos mais elevados dos processos educativos do mundo, não esquecera a necessidade de sabedoria espiritual. Discípulo eminente de professores consagrados como Pestalozzi, não esqueceu a ascendência do Cristo. Trabalhador no serviço da redenção, compreendeu que não viera à Terra por atender a caprichos individuais, e sim aos poderes superiores da vida. Sua exemplificação é um programa e um símbolo. Conquistando a auréola dos missionários vitoriosos, não se incorporou à galeria dos grandes do mundo, porque apenas indicasse o caminho salvador à humanidade terrestre. Allan Kardec não somente pregou a doutrina consoladora, viveu-a. Não foi um simples codificador de princípios, mas um fiel servidor de Jesus e dos homens. Irmão X.